Boa noite, a paz de Jesus, do Senhor Jesus. Sinto-se abraçados todos por esta casa. E hoje eu sinto-me honrada, por ser usada pelo Espírito Santo, que nós estamos aqui como ferramentas da obra de Deus, E somos honrados por isso. Louvo a Deus por essa oportunidade. E hoje eu vou falar sobre a vontade de Deus. O propósito da nossa vida é servir a Deus. Então, não tem propósito de vida fora de servirmos a Deus. Então, nós temos um propósito aqui nesta vida, todos nós temos, que é o propósito de nós servirmos a Deus. E hoje nós vamos falar da vontade dele, porque não existe propósito fora que se cumpra a vontade de Deus. Então ele deixou a Bíblia, deixou tudo aqui na Bíblia para nós. E hoje nós vamos ver um pouco sobre a vontade de Deus. E eu escolhi, o texto está em Romanos 12, 2. Nós vamos ver só o versículo 12, porque eu tirei 5 pontos desse versículo e cada versículo vai ser estudado de acordo com a Bíblia. Cada ponto vai ser estudado de acordo com o versículo bíblico. Então, para não se estender muito, eu escolhi por optar para ler só esse versículo. Romanos 12, 2. Nós vamos ver do 1 ao 2 para ser mais completo. Rogai-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui nos desafia a vivermos uma vida de entrega total a Deus, Então, a caminhada com Deus é uma jornada pessoal de cada um. É uma jornada contínua de fé e de intimidade com Deus, de confiança e de intimidade com Deus. Então, nós precisamos estar sempre a serviço de Deus, estar sempre alerta para a nossa caminhada, para o nosso caminho, onde a gente quer caminhar. Porque nós sabemos que existem vários caminhos, mas o que nós procuramos e precisamos é a caminhada com Deus, o caminho da fé, o caminho da confiança e da intimidade com Deus, Muitos dizem, Senhor, faça-se segundo a tua vontade, mas na verdade, muitas vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade, porque a vontade de Deus não é uma alternativa. A vontade de Deus é o ideal para as nossas vidas. Então, que nós nos entregamos na vontade de Deus. Então, dentro desse versículo, eu estudei 7 pontos sobre a vontade de Deus. E dentre esses 7 pontos, vai ser acompanhado por versículos bíblicos. Nós vamos acompanhar por versículos bíblicos que está na palavra sagrada. Primeiro ponto, a vontade de Deus exige renúncia nossa. A
a vontade de Deus exige renúncia nossa, que vai estar em Lucas 22, que nós vamos ver do 40 ao 42, que diz o seguinte: chegando a um lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 quilo de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres passar de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Então, aqui, o primeiro ponto é que a vontade de Deus exige renúncia. Jesus, quando ele orava, ele se refere-se a Jesus, quando ele estava orando no Getsemane, ele rejeitou-se a si mesmo, a vontade dele, para fazer a vontade do Pai, né? E a vontade de Deus às vezes passa por um cálice de dor, mas sempre vem cheio de glória e de ressurreição. Nem sempre a vontade de Deus será confortável para nós, né? Mas nós precisamos confiar. Porque sempre a vontade de Deus será transformada na nossa vida. Nós sabemos que difícil não é saber a vontade de Deus na nossa vida, né? Porque nós sabemos qual a vontade de Deus na nossa vida, mas sim, negar nossa vontade para fazer a vontade dele é difícil. Mas nós precisamos mesmo, porque a palavra de Deus, a palavra dele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então nós temos que renunciar muita coisa para nós podermos seguirmos e fazer a vontade de Deus. No terceiro ponto, é a vontade de Deus permissiva e a vontade de Deus perfeita. Olha, muitas vezes Deus ele permite algo porque ele é misericordioso, mas ele permite algo na nossa vida porque ele é misericordioso, mas não significa que era aquilo que ele queria para a gente. Às vezes a gente pega uma coisa e Deus, digamos que Deus tolera, né? Mas não é o que ele aprova, não é o que ele queria para a gente. Então, não era o plano original de Deus para a gente. Nisso aqui vocês vão ver na história de Davi e Saul, o rei Davi e o rei Saul. Por quê? O rei Davi, o rei Samuel, o povo de Israel estavam insatisfeitos, né, com o governo de Samuel e seus filhos. Isso aí vocês vão ver lá em Samuel, no livro de Samuel. Eles estavam insatisfeitos e eles pediram um rei. Então Deus mandou Samuel nomear o rei Saul. Mas o que Deus queria, o propósito de Deus para Israel era Davi, era o rei Davi. Então, muitas vezes, né, a gente quer uma coisa, Deus permite, mas não era o plano dele para a nossa vida, porque o plano dele para nós vai mais além da nossa imaginação, e é um plano perfeito, né? Então nós precisamos deixar o nosso querer e precisamos entender mais o fazer de Deus na nossa vida, porque é o plano perfeito. Todos nós temos um propósito. Então Deus sabe o propósito de cada um aqui, e nós precisamos entender, porque quando vocês forem estudar o livro de Samuel, vocês vão perceber
a diferença do rei Saul e vão perceber a diferença do rei Davi. Então nós precisamos de parar de querer só o que Deus tolera e buscarmos realmente o que Ele deseja para a nossa vida. O quarto ponto aqui é a vontade se descobre no lugar de oração. Está em Lucas 5,16. Lucas 5,16. Diz o seguinte: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Aqui está se referindo a Jesus. Jesus, ele se retirava para um lugar solitário, calmo, para orar. Então, quanto mais a nossa carne se cala, mais clara fica a direção divina na nossa vida, né? Às vezes o silêncio de Deus é um convite para uma oração mais direta com Ele. Então é importante a gente tirar um tempo para orar a Deus com calma e com silêncio, sem nenhuma distração. Tirar aquele tempo de intimidade com Deus, só você e Ele, porque Jesus, Ele porém se retirava, ficava mais longe das pessoas para lugares solitários e orava. Até que nós mulheres, a gente estava fazendo uma campanha, né? Da gente toda semana abrir a igreja e ficar orando. E era muito bom, foi muito bom e estou com saudade, porque é um fortalecimento da fé, né, e da união. E era 30 minutos de oração e era assim, você sente a presença do Espírito Santo, porque você não tem nenhuma distração, você não tem nenhum barulho, ali é só você e Deus. Você sente aquela coisa boa, é maravilhoso. Então a gente tem que ter esse tempo para Deus, né? Como diz a Bíblia, você entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai em secreto. Então nós temos que fazer isso. Muitas vezes nós oramos na correria, muitas vezes nós oramos no sono. Quando a gente nem termina a oração, já está dormindo, né? Então é importante a gente tirar um tempo para Deus. Esse tempo que é dele, 30 minutos, 1 hora, é uma sensação maravilhosa, porque você sente a presença de Deus mesmo. Você escuta Deus. É no silêncio que Deus vai revelar, vai fazer revelação a você. E é maravilhoso. Eu senti isso aqui e comecei a fazer em casa e eu sinto Deus falando comigo. Eu sinto a presença do Espírito Santo, porque é coisa boa, é energia boa, você fica suave, é maravilhoso. Então, que nós possamos tirar, né, esse tempo para Jesus, um tempo de oração. No quinto ponto a vontade de Deus não se impõe. Nós vamos ver isso aí em Apocalipse 3:20. Eu gostaria que um irmão, por favor, lesse esse versículo. Apocalipse 3:20. Saber que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, e conhece todas as coisas. Esse fechou a porta. Então, assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, Deus aqui está claro, Deus não arruma o coração. A porta aqui é o nosso coração, né? Deus não arruma o coração, simplesmente Ele
ele bate e age quando nós permitimos, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Então, Deus vai entrar quando nós permitirmos que Ele entre. Então, muitas vezes nós queremos a direção de Deus, mas será que nós permitimos realmente que Ele entre, né? Porque Deus, Ele só vai entrar quando é permitido. E aqui o que é que Ele diz? Porque entrarei em sua casa e cearei com Ele e Ele comigo. Que maravilha, né? Aqui Jesus, Ele está se convidando. Jesus aqui está se convidando a cear, a entrar na sua casa e a cear com você. É uma honra maravilhosa. Ele abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com Ele e Ele comigo. Então, é uma comunhão muito íntima com Deus, né? Com Deus conosco e uma intimidade profunda nossa com Deus, né? É uma maravilha, uma honra receber um convite que Jesus queira entrar para compartilhar, né? Para compartilhar da nossa mesa, para compartilhar da nossa casa. E é um prazer, mas infelizmente tem muita gente ainda que segue espiritualmente. Só vai entender quem tem vida espiritual, né? Essa maravilha de estar ceando, de estar em comunhão com Cristo. O sexto ponto, a vontade de Deus é boa, mas precisa ser experimentada. Está em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Aqui, como eu disse no começo, a vontade de Deus não se entende só no orar, mas a vontade de Deus, ela se entende no caminhar. Né? No caminhar, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Né? No caminhar é que nós temos uma intimidade com Deus. O caminhar com Deus vai revelar a nossa fé. No nosso caminhar com Deus vai revelar a nossa confiança nele. E o sétimo ponto fazer a vontade de Deus é o que nos faz família dele. E vai estar em Mateus 12:50. Esse versículo, ele é perfeito. Preste bem atenção nele. O que é? O que Jesus diz para nós. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, a verdadeira ligação com Jesus não é baseada em parentesco. Preste bem atenção, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão e minha mãe. Então, não é baseado em parentesco físico, né? Mas na prática da sua vontade. Porque diz aqui, qualquer que fizer a vontade de meu Pai. Então, quem faz a vontade do Pai Celeste, esse é irmão, irmã e mãe de Jesus, né? Aquele que faz a vontade do Pai Celeste. É um versículo maravilhoso, porque quem que não quer fazer parte da família celestial, né? É uma maravilha, todo mundo quer fazer parte, mas para isso, está aqui no versículo, nós temos que fazer a vontade do nosso Pai, né?
para poder nós fazermos parte dessa família celestial. Então, gente, eu fiz esse estudo, assim, o irmão Aldemir me deu essa oportunidade. Foi num momento, assim, em que eu estava com muita coisa pessoal para resolver, mas uma oportunidade de Deus eu nunca rejeito, nunca se despeça. Se Ele escolheu, algum motivo, algum propósito tem, né? Que nós estamos aqui para, o propósito da gente é para servir a Deus, né? E é por isso que eu estou aqui. E fiz esse estudo para poder passar para vocês, né? Eu espero que Deus, o Espírito Santo, mesmo que eu não consegui explicar direito, que tenha tocado no coração de cada um de vocês, revelando a intenção da palavra que eu quis trazer hoje, porque Ele sabe preencher, né, as palavras que eu não soube falar aqui. É o Espírito Santo que vai preencher em cada coração hoje, né? Então, vamos entregar a nossa vida a Deus. Vamos entregar procurando o Filho dele, através do Filho dele, porque nós só chegamos ao Pai através do Filho, né? Do Filho Jesus. E as nossas lutas, os nossos fardos, né? Que a palavra dele diz. E nós podemos trocar o fardo, o nosso fardo que é tão pesado, pelo dele, que é leve e suave, né? Vamos tirar um tempo para orar, ter mais uma intimidade com Deus, só nós, só você e Deus, né? Como a palavra dele mesmo diz, entra no teu quarto, né? Lá em Mateus, se eu não me engano, entra no quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto, que em secreto. Então vamos fazer isso, porque é maravilhoso, porque é no silêncio que Deus vai fazer revelação para você. Pode pedir sem medo, pode falar o que está precisando, Deus sabe de tudo, mas é importante, Ele quer nos ouvir. Deus já sabe de tudo que nós precisamos, antes mesmo que nós imaginamos que vamos precisar. Mas é importante essa conversa, porque Deus, Ele quer uma intimidade íntima com nós, né? Então vamos nos entregar, vamos orar mais, né? Vamos ser mais íntimos com Deus, vamos procurar mais uma comunhão, porque é o que o mundo está precisando. O mundo está precisando de oração. Então, e quando orarmos, não vamos ser, como eu posso até dizer assim, uma arrogância, assim, mas vamos orar como Jesus orou. Pai, não seja feito a minha vontade, mas a tua, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que nós ainda vamos precisar, mas Ele quer que nós conversamos com Ele. Que Deus seja louvado nesta noite e que abençoe a cada um que aqui está, cada uma família que aqui representa, né? Leve para casa com a sua santa paz. Eu agradeço essa oportunidade, é uma oportunidade maravilhosa, porque aqui nós somos ferramentas da obra de Deus. Estamos aqui para servi-lo, para exaltá-lo e glorificar. O merecimento aqui é tudo dele, toda a honra e toda a glória é dele. E Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade.